Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, aos nossos irmãos, amém? Eu sou o pastor Marcos, do Núcleo Teológico Antioquia, e hoje nós vamos estar ministrando mais uma aula, tá? Nós estamos aprendendo sobre a síntese, né, do Novo Testamento, tá? E nós estaremos então apresentando mais esta aula a vocês, tá? Para você que ainda não é aluno do nosso curso, tá? Eu sempre deixo aí na descrição do vídeo o nosso endereço do nosso site, para que você também possa se tornar um aluno do nosso Núcleo Teológico Antioquia. O nosso curso acontece de duas formas: presencial, toda segunda-feira, eu estou ali com nossos irmãos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Antioquia, e também eu gravo as aulas, né? Quando estou ministrando, eu gravo as aulas para que aquelas pessoas que queiram acompanhar online também possa nos acompanhar, tá ok? Então, nós vamos dar início, tá? Nós estamos estudando síntese do Novo Testamento. Nós agora estamos estudando sobre o Evangelho de Lucas, ok? Então, eu desejo a você uma boa aula em nome de Jesus, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos ver aí é o Evangelho de Lucas, tá? Como está aí na tela para vocês aí. O nome Lucas é uma forma grega, né? Que significa um portador de luz, alguém iluminado, tá? Então esse é o significado do nome Lucas, tá? Lucas era um homem não judeu, tá? Ele, na verdade, é o único escritor das Sagradas Escrituras que não pertence aí aos grupos dos discípulos, aqueles que foram escolhidos por Jesus na sua missão, né? Então, Lucas, ele não participou da ceia com o Senhor Jesus, ele não contemplou, né? Visualizou por si só mesmo ali os milagres, tá? Mas Lucas, ele foi um grande companheiro, né, do apóstolo Paulo no ministério do apóstolo Paulo. Okay? Então o nome Lucas é uma forma grega, portador de luz, alguém iluminado. Era um homem não judeu, né, como eu disse, talvez ele se converteu na pregação de Paulo, tá? E aceitou aí o cristianismo. Foi o companheiro de Paulo em grande parte do seu ministério, ok? O importante é analisar também que Lucas não fez parte daquele grupo dos discípulos escolhidos por Jesus, tá? Então, como eu estava dizendo ali no começo, ele não conheceu Jesus pessoalmente, ele não participou da Santa Ceia, ele não viu os milagres de Jesus como Mateus e João testemunhou, né? Mas ele fez uma investigação de tudo que diz respeito sobre a vida de Jesus. Então, o evangelho escrito por Lucas é baseado numa pesquisa diligente, tá? Numa pesquisa minuciosa, como ele relata no primeiro capítulo de Lucas, né? Que ele fez uma pesquisa minuciosa. Então, nós percebemos aqui uma grande dedicação do evangelista Lucas, tá? Que por sinal também um grande historiador, né? Então todo o relato bíblico, todo as informações que Lucas ele traz é baseado nessa pesquisa minuciosa que ele fez. Ok? Até aqui tranquilo? Até aqui fácil de entender, né? Então vamos prosseguindo aí, ok?
Lucas descreve a vida de Jesus como as boas novas para o mundo inteiro, tá? Então o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Lucas aborda também esse tema, né? Ele descreve a vinda de Jesus como as boas novas, né? Para o mundo inteiro, para as pessoas de qualquer raça, idade, sexo, grupo étnico e posição social, ok? Vamos lá. Lucas, né? Então veja bem, na verdade ele apresenta, né, a vinda de Jesus como a mensagem de boas novas a todo tipo de pessoas. Ele tem João Batista como seu precursor, aquele que veio preparar o caminho. Fato interessante aqui, irmãos, é que na antiguidade, na época dos reis, todas as vezes que o rei ia fazer uma viagem, ele mandava sempre ali os seus servos na frente para que preparasse o caminho, tá? Para que o rei pudesse ter uma viagem tranquila, uma viagem sossegada. Então, aquelas pessoas, sabendo a rua que o rei ia passar, então eles iam arrumar a rua, se tivesse um buraco, se tivesse alguma coisa torta, eles deixar ali numa plana aquela rua, para que toda a carruagem do rei ele tivesse uma viagem tranquila, tá? Então, interessante essa figura aqui, né, que nós vemos que João Batista ele foi o precursor, né, profético, tá? Ele relata, né, através da palavra que ele veio preparar o caminho. Veja o que está escrito em Mateus, no capítulo 3, o versículo 3, que diz assim, ó, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz de que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, tá? Então João Batista, ele vem, né, como preparando o caminho do Senhor, né? Perguntaram para João Batista se ele era o Cristo que havia de vir, se ele era o Messias que eles estavam aguardando. Ele falou que não. Ele era uma voz que clamava no deserto. João veio preparar o caminho, né, para a pregação do Evangelho de Cristo. Amém, irmãos? Até aqui tranquilo? Até aqui está tudo fácil? Vamos prosseguir então. Jesus veio como Filho de Deus e o Messias, o rei descendente de Davi, que derrota Satanás e traz salvação e cura, tá? Então esse é a obra que o Senhor Jesus Cristo veio realizar como Messias, como Salvador, o resgatador, né? Ele veio como rei descendente de Davi, certo? Para derrotar Satanás e trazer a salvação, né, para as nossas vidas. Então, Lucas, ele tem todo esse cuidado. Então, quando eu estiver falando aqui, pensa em todo um cuidado que o Lucas teve de trazer muitas informações importantes para a nossa vida, tá? Quando Lucas ele escreve o seu evangelho, o evangelho escrito por Marcos já estava pronto. Provavelmente, tá? Algumas informações, tá? Ele também pesquisa ali o Evangelho de Marcos, mas o fato interessante notarmos aqui é que no Evangelho escrito por Lucas, nós vamos encontrar algumas coisas que não encontramos no outro Evangelho. Alguns acontecimentos, alguns milagres. Pastor, mas como é que ele teve acesso? Como ele teve essas informações? Ele próprio relata no Evangelho escrito por Lucas que ele consultou testemunhas oculares, ministro da palavra, por pessoas que conviveu com Cristo naquela época. Tá, ok? Então, muito brilhante aí a história, né, o evangelho escrito por Lucas. Lucas também, a gente vai ver isso mais à frente, mas ele não escreve só o seu evangelho que traz o seu nome, mas também ele escreve Atos dos Apóstolos, tá bom, irmãos? Mas a gente chega lá, vamos com calma aí, né? À medida que Jesus, na verdade, à medida que Jesus servia e ensinava o povo e proclamava as boas novas, os líderes religiosos se opunham a ele. Então isso fica bem claro na palavra de Deus, né?
que à medida em que Jesus ele anunciava, né, as boas novas, assim quando ele ensinava o povo com autoridade, logo assim, então os líderes religiosos da época já se opunham a ele, tá ok, irmãos? E fica claro para nós aqui, né, que a gente também, ao estudar essa matéria maravilhosa, esses ensinamentos maravilhosos deixados por Cristo, se aplicar à nossa vida, né? Todas as vezes também que nós proclamarmos o Evangelho, que nós nos dispormos aí a ensinar a palavra de Deus, com certeza, né, isso vai provocar aí a fúria do inimigo das nossas almas, vai tentar a todo custo querer nos parar, mas precisamos seguir adiante aí em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então. Jesus foi a Jerusalém como servo sofredor, tá? Proclamou juízo sobre a nação antes de ser executado como um criminoso, tá? Então ressuscitou para cumprir o plano de Deus Pai e lançar a sua missão impulsionada pelo Espírito Santo para o mundo todo. Então, Jesus ressuscitado, o Messias judeu, é o Salvador do mundo. Então, esta é a mensagem que o evangelista Lucas ele traz ao nosso conhecimento, né? Jesus ressuscitado, o Messias judeu, o Salvador do mundo. Beleza? Vamos prosseguir aí. Qual foi o contexto em que ocorreu, né, em que Lucas escreve o seu evangelho? Vamos lá então. Que interessante. O evangelho de Lucas foi escrito no contexto, tá, do crescente conflito entre a igreja e a sinagoga entre meados e o final do século I. O judaísmo, tá, quando começou a surgir as primeiras conversões, né, ali depois da descida do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, tá, a igreja começa a tomar corpo, tomar forma ali, então logo se iniciou uma perseguição dos judeus contra os cristãos, tá? Por quê? Os judeus, eles queriam que os gentios vivessem as mesmas práticas, as mesmas regras impostas por eles, né? E isso gerou até uma contenda, uma grande discussão, gerou um concílio na igreja de Jerusalém para discutir esse assunto. Atos capítulo 15, foi ali então constituído um concílio para tratar desse assunto, porque os judeus diziam o seguinte, que se os gentios não observassem a lei de Moisés, eles não poderiam ser salvos. Olha só que interessante. Tá? Então, depois desse concílio, foi determinado que os gentios não tinham nenhuma obrigação, né, de guardar as leis ali, as regras dos judeus, certo? Então, somente algumas recomendações que foi dado ali aos gentios. E nesse contexto, tá, irmãos? É nesse contexto que o evangelho escrito por Lucas também, ele é escrito, tá? E a gente vai ver algumas respostas que o evangelista Lucas dá a essa situação, ok? Então, a igreja primitiva não se considerava uma nova religião, mas um cumprimento, né, a perfeição do judaísmo, tá? E graças a Deus, né, que o cristianismo não se tornou mais um braço do judaísmo. Graças a Deus que, embora fossem perseguidos, mas a igreja não se tornou, tá, um segmento do judaísmo. Graças a Deus por isso, tá, ok? A pergunta urgente nesse conflito era: quem é o verdadeiro povo de Deus? Quem era o verdadeiro povo de Deus? A igreja, constituída de judeus e gentios, que creem em Jesus e o Messias, ou os falsos judeus que rejeitam Jesus, considerando como um falso Messias? Então Lucas, ele aborda essa pergunta, tá? E demonstra que Jesus é verdadeiramente o Messias
que chama todas as pessoas, judeus e gentios, para depositar nele a sua fé. Então veja bem qual foi o contexto que o Evangelho de Lucas foi escrito. Ele foi escrito num contexto onde a igreja, né, o cristianismo estava sendo perseguido pelo judaísmo, porque os judeus diziam que a salvação só podia adquirir quem observasse a lei de Moisés. E Lucas, ele dá essa resposta bem clara, que Jesus não veio para um grupo específico de pessoas, mas ele veio formar um povo de judeus e gentios para formar aí, né, a igreja de Cristo. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos prosseguindo. A autoria, tá? Embora todos os evangelhos sejam a rigor anônimos, tá? Seus autores não mencionam seus nomes, tá ok? Então, os pais da igreja, né? Aqui já todos unanimemente aí concordam, né? Com esse evangelho sendo escrito pelo próprio Lucas, ok? Vamos lá. O autor Lucas Atos, tá? Como eu disse, né? Lucas Atos, porque ele escreve o evangelho que traz o seu nome e também ele escreve Atos dos Apóstolos, tá? Foi Lucas um médico, tá? Ele era um médico, tá? E foi um companheiro indispensável ali no ministério de Paulo, tá, irmãos? Então, dentro desse contexto aí também que nós aprendemos aí sobre a autoria, né? Não há nenhuma dúvida de que foi Lucas quem escreveu este evangelho, tá? Em várias passagens escritas em primeira pessoa do plural, em várias das passagens escritas em primeira pessoa do plural no livro de Atos, né? As seções como eu, nós, o autor se descreve como participante das atividades missionárias do apóstolo Paulo, e aqui alguns versículos que se seguem, ok? Então, no seu relato, em algumas vezes ele fala nós, ele estava incluso no meio, ele usa o pronome eu, quer dizer, ele estava no meio. Então, isso mostra que ele estava ali lado a lado com o apóstolo, tá? Há quem diga que o evangelista Lucas, ele se converte, né, praticamente numa das pregações do apóstolo Paulo, ok? Informações importantes aí para que amplie o nosso conhecimento, né? Você que é um estudante de teologia, é muito importante ter essas informações para aí enriquecer aí o seu conhecimento, tá bom? Lucas era um gentio, tá? Colossenses 4:11, do 11 ao 14. Um dos seus temas centrais é que a salvação de Deus é para os gentios, bem como para os judeus, tá? Ele deixa muito claro isso aí, que a salvação de Deus é para os gentios e também para os judeus, tá certo? Ele deixa bem claro isso na sua palavra. Vamos lá então. Evidentemente, Lucas veio à fé em Cristo por intermédio do ministério do apóstolo Paulo, tá? Acabei de falar aqui, e nós estamos lendo agora aqui no nosso slide, né? Evidentemente, Lucas veio à fé em Cristo por intermédio do ministério do apóstolo Paulo. Que maravilha, né, irmãos? Louvado seja Deus por isso, tá? Vamos lá, prosseguindo aí. Embora não tivesse presente durante o ministério terreno de Jesus, ele era um historiador cuidadoso, né? Dedicado, era um pesquisador que, na verdade, amava aquilo que fazia. Então ele não fez isso de qualquer jeito. Houve uma dedicação, houve uma consagração a Deus, né? Porque
Ele não estava fazendo uma pesquisa de uma obra qualquer. Ele não estava pesquisando um assunto alheio, não. Ele estava pesquisando, né, a vida, as obras realizadas pelo Senhor Jesus Cristo. Então, ele tem a sua maior dedicação, né, e o seu maior amor a Deus para cumprir esse propósito de fazer tudo conforme a orientação divina, porque nós sabemos, como a Bíblia Sagrada diz, que todas as Escrituras elas são inspiradas por Deus. Lucas, embora escreva o seu Evangelho baseado em pesquisas, tá? Não quer dizer que o Espírito Santo não atuou na vida dele. Tá? Foi o Espírito Santo quem o impulsionou, foi o Espírito Santo quem o levou, né, a fazer essas pesquisas para que o Evangelho também chegasse até a nós. Beleza? Tranquilos até aí? Prosseguindo então. Ele se baseou em narrativas de testemunhas oculares, né, em fontes orais, tá? E ao investigar exaustivamente os eventos que narrou, como eu já disse, né? Então ele baseou a sua narrativa através de testemunhas oculares. Eu já disse a vocês que testemunhas oculares são aquelas que viveram com Cristo, que viveu na mesma época dele, enfim. Beleza? Prosseguindo aí então, vamos caminhando. Seu propósito foi escrever para que pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que ele recebeu, Lucas 1 e 4. Né? Então, seu propósito foi escrever para que pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. Interessante isso, né, irmãos? Muito interessante isso. Tá? A ocasião é o local da escrita. Vamos lá. Não se conhece ao certo o local específico em que o livro foi escrito, tá? Mas foram sugeridos aí Roma, Éfeso, Cesareia, Acaia, sul da Grécia. Então, não se sabe exatamente o lugar, mas dentro dessas regiões aí. Roma, Éfeso, Cesareia e Acaia. Tá? Possivelmente aonde foi escrito o Evangelho de Lucas. Ok? A data também é incerta, tá? As duas teorias mais comuns são uma data anterior, 59 e 63 depois de Cristo, e uma data posterior, 70, 90 depois de Cristo. Ok? Até aqui tranquilos? Prosseguindo então. Destinatários. Lucas, ele recebeu a sua obra, Lucas endereçou a sua obra a um homem chamado Teófilo, tá? Amigo de Deus. Na verdade, Lucas não escreve o evangelho para ele. Lucas escreve o evangelho para todos os cristãos em Roma ali. E ele dedica, é praticamente uma dedicatória a Teófilo. Quem era Teófilo? O significado do nome Teófilo é amigo de Deus. Tá? Há quem diga que Teófilo ele era um patrono. Na verdade, ele era um financiador de publicação de livros. Haja vista que se publicar um livro naquela época era algo muito caro. Era uma coisa assim fora do comum. Tá? Então tudo indica que o Teófilo ele era um patrono, né? Ele financiava a dispendiosa tarefa de pesquisar e escrever livros tão extensos. Era alguém que podia ser muito rico, tinha muitas posses, porque volto a dizer, tá? Era muito caro se produzir um livro naquela época, muito caro mesmo, tá? Teófilo pode ter sido um incrédulo, certo? Questionador, mas é mais provável que fosse um servo fiel que desejava ter mais instruções a respeito da origem da fé cristã, e também concordo com isso, ok? O endereçamento individual é como uma dedicatória, como eu disse, né? Quando ele fala, ele dedica esse livro aí a Teófilo, beleza? Lucas, Atos se destina a um público cristão maior, constituído principalmente por cristãos gentios,
mas alguns cristãos judeus também, ok? Esses servos fiéis estavam buscando confirmação, né, e certeza de que o plano da salvação de Deus continuava apesar da rejeição de muitos judeus a Jesus. Então, interessante, né? Os servos fiéis estavam buscando confirmação e certeza de que o plano da salvação de Deus continuava. Ora, se os judeus rejeitou essa salvação, rejeitando o Messias, então gerou uma preocupação nos demais. Será que o fato deles terem rejeitado cessou o processo de salvação? Não. E Lucas ele vai deixar bem claro que não, tá? Interessante isso aí também. Lucas estava afirmando que a igreja formada por judeus e gentios que aceitaram Jesus como Messias representa o verdadeiro povo de Deus na era atual. Então agora não é os judeus somente que são o povo de Deus, tá? A igreja de Jesus, composta de judeus e gentios, é o povo de Deus atual. Em nome de Jesus. Beleza? Prosseguindo então. O significado e a mensagem. A narrativa de Atos Lucas, né, afirma positivamente, tá, primeiro, que Jesus é o Messias prometido nas Escrituras do Antigo Testamento. Isso é muito interessante, gente. Tá? Jesus é o Messias prometido nas Escrituras do Antigo Testamento. Lucas é o evangelho que fala da promessa e o cumprimento da promessa. Tá? Olha só que interessante. Tá? Que a sua morte na cruz não negava essa declaração, porque a morte e a ressurreição do Messias foram preditos no tempo todo nas Escrituras. Tá? Então, que a morte na cruz não negava essa declaração. Tá? Por quê? Porque a morte e a ressurreição do Messias já foram preditos nos tempos das Escrituras. Beleza? Que a missão aos gentios foi iniciada pelo Espírito de Deus, foi predita nas Escrituras e era parte do propósito de Deus para trazer a salvação ao mundo interior nos últimos dias. Então veja bem como ele traz à tona, né, as promessas que havia no Antigo Testamento e mostrando que essa promessa havia se cumprido. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Que os judeus e gentios que constituem a igreja são povo de Deus. E o tema central do Evangelho de Lucas é que a salvação de Deus, prometida nas Escrituras, foi cumprida na vida, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Que informações maravilhosas. Irmãos, Deus ele é fiel. Prosseguindo aí. Uma mensagem histórica, tá? Mais do que qualquer outro autor do Evangelho, Lucas afirma que a vida de mais do que qualquer outro autor do Evangelho, Lucas afirma que a vida de Jesus é um fato histórico e que assegura que os seus leitores que a mensagem do Evangelho é autêntica. Tá? Tudo que Jesus fez está registrado, é história porque foi registrado. Tá? Interessante isso aí. Ele enfatiza que a sua narrativa é baseada em testemunhos confiáveis e testemunhas oculares. Tá? A gente já falou sobre isso. A data meticulamente o ministério de Jesus com referência aos governantes da sua época. Né? Então, dizendo que é um fato histórico, porque o ministério de Jesus ocorreu, e cita alguns governadores da época que existiram. Então, isso foi real, isso existiu, isso é verdadeiro, ok? O retrato de Jesus que Lucas apresenta reflete um tema que compreende a promessa e o seu cumprimento, como eu já disse também aqui, ok? E Jesus é apresentado como o Salvador prometido, o Messias, descendente do rei Davi, tá? Ele havia nascido em Belém, na cidade de Davi, e reinará para sempre no trono de Davi. Lucas 1, 32, 33.
Amém? Então, nós estamos aí já partindo para o nosso encerramento, tá? Nossa live aqui, a gente não toma muito tempo para não ficar maçante, cansativo aí aos nossos irmãos, tá? Jesus não realizou salvação por meio de poder militar, conquistas, mas sofrendo os destinos dos profetas. Ele morreu como servo do Senhor, cumprindo as promessas do Antigo Testamento. Tá? Então, a conquista de Jesus, ele não veio realizar a salvação por meio de poder militar. Os judeus não receberam Jesus como Messias, porque na verdade eles pensavam que o Messias viria com poder militar, com força para destruir ali os inimigos. E não foi assim que Jesus se manifestou, tá ok? Mas a conquista de Jesus veio do modo, veio sofrendo, tá? Como dos destinos dos profetas, né? Ele morreu como servo do Senhor, cumprindo a promessa aí do Antigo Testamento, ok? Prosseguindo lá, deu uma travadinha aí nosso slide, mas aí, então, prosseguindo. Glória a Deus. Estamos aí já encerrando, né, a nossa participação aqui, tá? Então, mais alguns minutinhos aí. Por meio de sua morte e ressurreição, Jesus se tornou o Salvador do mundo, Lucas 2:11, Atos 2:36 também. Os seus servos agora levam a sua mensagem de salvação até os confins da terra. Amém? A salvação para os marginalizados. Lucas, olha só a informação que ele traz para nós. Lucas enfatiza a salvação para todos aqueles que creem, especialmente com referência aos excluídos da de Israel. Ele fala da salvação aos pobres. Os pobres eram rejeitados pelos judeus. Os judeus tinham uma noção de que a pobreza era um sinal de maldição, certo? Os pecadores, né? Os samaritanos, certo? Que eram desprezados. Então Lucas ele enfatiza aqui, né? Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. O que voltou era samaritano. Jesus dá um exemplo aqui também da parábola do bom samaritano, né? Que passou lá o sacerdote, passou o levita, não fizeram nada para aquele homem que estava ali caído, machucado, mas foi um samaritano que mostrou compaixão. Amém? Interessante. Os pobres, né? Então o reino de Deus traz uma grande invasão, tá? Inversão de destinos, né? Deus exaltará o pobre e os humildes. Então pensa bem, né? Jesus aparece lá no Sermão do Monte dizendo assim que bem-aventurados os pobres de espírito, né? Bem-aventurados os humildes. Então esse tipo de mensagem não soou bem ali os judeus, porque esse tipo de pessoas para eles eram pessoas rejeitadas, eram pessoas desprezadas, e Jesus veio valorizar, tá? Então veja bem, Deus exaltará os pobres, os humildes, tá? E humilhará os ricos e os arrogantes, tá? Lucas deixa claro isso aí. O evangelho é boas novas para os pobres e os oprimidos, porque eles conhecem a necessidade que têm de Deus. É impossível que os ricos entrem no reino e se confiem, e se confiarem em suas riquezas e não em Deus, tá ok? Muito interessante o Evangelho de Lucas. Os pecadores, né? O amor de Deus pelos perdidos é revelado mais claramente na associação de Jesus com os pecadores, coletores de impostos. Ele chamou a Levi, um coletor de imposto, tá? Que era desprezado para o seu público, era desprezado, né? Ele chamou para ser seu discípulo, tá? Veja bem a relação que Jesus tinha aí com os pecadores. Como o grande médico, Jesus veio para curar os doentes, pecadores, não os que têm saúde. Ele disse, né? Eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico, né? Ele elogiou uma mulher imoral, ungiu seus pés, porque ele reconheceu o perdão de Deus
Ela reconheceu o perdão de Deus e amou, né, e enormemente em suas respostas, né? Então, veja bem, tá, que Jesus ele vem recuperando o ministério das mulheres, né? Lucas deixa registrado isso nas Escrituras, as crianças, enfim. Ele censurou o fariseu e escriba por falsa moral, hipocrisia e falta de compaixão. Então aquela mulher ali, ela reconhece Jesus como rei, ela beija os seus pés, ela se encurva perante a Deus como um ato de adoração, tá? E os fariseus ali, então, Jesus os censura, né? Chamando eles de hipócritas, sem compaixão. Até mesmo o principal coletor de impostos, Zaqueu, foi perdoado, né, quando arrependeu e se converteu ao Senhor Jesus. Zaqueu também era um publicano, era um cobrador de impostos, que era um grupo de pessoas mal vistos aí pelos judeus, mas Jesus entrou na casa dele, pousou na casa dele. Jesus perdoou e ofereceu um lugar no paraíso ao criminoso arrependido na cruz. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha! Veja o tanto de informações maravilhosas que Lucas nos traz para os dias de hoje. A parábola de Jesus, né, expressam esse mesmo tema. Por exemplo, o pai perdoou seu filho, né, o filho pródigo, quando ele voltou. A mensagem por toda parte é que a vinda do reino de Deus traz perdão a todos os que se arrependem e creem nele. Louvado seja Deus. Os samaritanos eram forasteiros, desprezados, mas em Lucas o Senhor Jesus elogia um samaritano pela sua gratidão a Deus quando foi curado da lepra. Já até citei aqui. Então, interessante. O Senhor Jesus contou a parábola do homem, do bom samaritano, né? De um bom samaritano que desprezado foi o único próximo de um judeu ferido. Olha só, gente, que riqueza de detalhes que o evangelista Lucas ele traz para nós, né? Louvado seja Deus. A salvação de Deus não depende da identidade étnica ou de condição social, mas de um coração arrependido e de uma vida de amor por Deus e pelas outras pessoas. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, tá? As mulheres aqui, na cultura do século I, as mulheres eram consideradas inferiores, mas Jesus levou as mulheres a uma posição de dignidade no reino de Deus. É mencionada por Lucas aí, né, as mulheres que ajudaram Jesus no seu ministério. O Evangelho de Lucas dá especial proeminência às mulheres e menciona 13 mulheres que não são encontradas nos outros evangelhos. E só Lucas relatou. Não é interessante isso? Ok? Então, nós encerramos aqui a nossa aula, tá? São quase 40 minutos aí de informações, né, a respeito do livro de Lucas. Nosso propósito é que você aguçar aí o seu desejo de conhecer mais a palavra de Deus, tá? Isso só nos traz riqueza espiritual, isso só nos traz crescimento espiritual, ok? Então eu desejo a você aí, tá? Um ótimo estudo aí da palavra do Deus, ok? Que o Senhor te abençoe de uma maneira assim muito especial e volto a dizer, tá? Se você já faz parte aí do nosso núcleo teológico e conhece mais alguém que queira participar conosco, convide essa pessoa também para estar aí aprendendo a palavra de Deus em nome de Jesus. Fica com Deus, que Deus te abençoe aí poderosamente em nome de Jesus. Amém?